Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense, e hoje a gente vai falar de uma família não necessariamente uberabense, família da região. Nós estamos falando de uma das histórias mais fascinantes de resistência, de luta, da negritude, da raça negra, do povo negro, do povo preto aqui do Triângulo Mineiro, que é o famoso, conhecido aí de muitos historiadores, Quilombo do Ambrósio, que é agora contado através de um documentário. Aqui ao meu lado, exatamente para falar sobre ele, Agnes Maria, jornalista, professora de História, historiadora pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Aliás, minha colega de universidade, agora eu estou lá também. Muito obrigado por aceitar o convite, Agnes, participar do nosso ISTV Cidade, falar de um tema tão bacana. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço, né, também, para a gente poder falar sobre o trabalho que a gente realizou, que a gente iniciou em 2017. Então, assim, esse documentário é o resultado, né, a culminância de um trabalho que já vem sendo pesquisado, que já vem sendo pensado. A pandemia deu uma atrapalhada. Deu uma atrapalhada. A Ancine, né, parou, as verbas foram... suspensas e tudo mais. Então, quando retornou, que a gente conseguiu culminar todo esse trabalho, né? Todo esse projeto. Então, interessantíssimo. Foi de grande importância. É muito importante estar em espaços como esse falando sobre, que legal. Sobre esse trabalho. E, eu já vou dar uma dica. Tem uma polêmica histórica aí. Qual que foi maior? O Quilombo do Ambrósio, o Quilombo dos Palmares? Eu conversei aqui nos bastidores com a Agnes. A gente tem que falar isso para a audiência, porque senão dá a impressão que, o cara não sabia que... tem essa polêmica, a gente sabe, mas para nós esse é um item que não é tão relevante para a entrevista dessa edição. A gente pode até, noutra oportunidade, eu combino aqui com a Agnes, a gente estuda um pouquinho mais sobre o tema e fala disso depois, mas eu acho que o mais interessante aqui é a gente, nesses 15 minutos aproximadamente, falar sobre o documentário, como é que foi essa produção. Aliás, antes disso, você, Agnes Maria, apesar do sotaque paulistano, nasceu onde? Não, eu nasci em São Paulo. Nasceu lá? Eu nasci em São Paulo, mas eu vim para Uberaba na adolescência. Aqui já desde pequenininha. Tá bom. Isso é bom falar, porque também a gente sabe que a Agnes tem muitos parentes em São Paulo e está sempre lá, né? Então, é por isso que você vai ver aqui que ela tem esse sotaque. Agnes, como é que surgiu na sua vida, na sua história, esse documentário, trabalhar esse documentário? Em especial, é importante a gente frisar que o documentário também é fruto do processo do coletivo Afrontar-se, que é o coletivo do qual eu faço parte. Eduarda Aguilar Damasio, que também é roteirista do filme, faz parte. Paula Ferreira também faz parte, que é filha Paula Carine Ferreira. E então, assim, a gente tem um coletivo aqui na cidade de Uberaba que já está há mais de 9 anos, né, trabalhando identidade étnico-racial aqui na cidade. Então, com diversos projetos que a gente conseguiu realizar e que a gente conseguiu trazer. Está nessa batalha que vocês não... Exatamente. Não se separam, né? Exatamente. Então, quando a gente foi fazer um projeto, chamaram o coletivo para dar uma oficina em um evento na cidade de Uberlândia. E foi onde eu conheci o pessoal da Campo Cerrado Produções, que é uma produtora de vídeo que faz filmes de grande relevância nacional. Inclusive, para quem tiver interesse, tem um filme do Cássio, que é o diretor do filme, que hoje... já falecido, infelizmente. O Cássio tem um filme que tá na Netflix. Não sei se podia falar. Pode. O Cássio tem um filme que tá na Netflix, que se chama Valentina. E foi um filme premiado em mais de 23 festivais de cinema do mundo. Então, assim, eles são uma produtora relevante. O filme se chama Valentina, né? Conta a história de uma menina trans. Então, já fica de recomendação, né? Para que vocês possam também conhecer o trabalho da produtora Campo Cerrado, que é uma produtora que, de alguma forma, olha com um olhar muito
empático para as dificuldades do mundo e tá tentando contar essas histórias, né? Dar protagonismo a quem precisa de fato ter protagonismo é uma coisa que eu tenho falado muito, né? Não é sobre dar voz as pessoas têm, né? Ninguém aqui tá aqui para dar voz a ninguém. É sobre protagonizar. Quem tem que ter o protagonismo nessa história? E foi isso que a gente tentou mostrar com o documentário. Então, conheci o pessoal da Campo Cerrado Produção, conheci o Cássio, que me chamou para fazer alguns trabalhos com ele. Nesse processo, o Cássio preparou junto comigo e com a Eduarda todo o roteiro do filme. O Agnes, é um média-metragem, né, esse documentário. E o que ele, digamos assim, te deu brilho nos olhos? Qual foi a história que, quando você começou a estudar, começou a pesquisar, te saltou aos olhos, te chamou a atenção? Para mim, então, eu acho que o principal ponto de convergência da história do Quilombo do Ambrósio, que é o quilombo, que é a história dessa história de resistência, né? Toda história quilombola é uma história de resistência. De resistência, com certeza. Eu acho que o ponto que a gente consegue convergir essa história com a história da Congada, da cidade de Ibiá, é a resistência. Então, o que mais me saltou os olhos em contar essa história foi o processo de expulsão, né, da festa. A cidade, os congadeiros se movimentavam para construíam uma igreja e eram expulsos daquela igreja. Pouco tempo depois, eles se movimentavam novamente, faziam rifa, faziam uma organização, se organizavam e novamente eram expulsos da igreja. Ao todo, foram 4 igrejas construídas até chegar na última igreja, da qual é a igreja de São Benedito, que é onde termina a festa. Então, hoje a festa começa na igreja Nossa Senhora do Rosário. 4 vezes. A festa começa na igreja. Durante uma semana tem os festejos. O Moçambique começa levantando o mastro, né? Pegando Nossa Senhora do Rosário, levando ela até a igreja. E durante uma semana tem diversos festejos, né? Diversas orações, diversas rezas, diversos cânticos, né? Porque é uma coisa que eu falo também. Onde que se casam essas histórias, né? A escravidão, ela tirou da gente a nossa língua, a nossa família, a nossa religião. A Congada, ela devolve isso de alguma forma para as pessoas. Ela devolve esse conceito familiar, ela devolve a língua, porque tá na musicalidade, tá na corporeidade, e ela devolve a religião, de alguma forma, né? É óbvio, cristã, mas no sentido de o toque do tambor, traz resgates étnicos africanos, né? A Congada faz isso. Então a gente tentou casar essas duas histórias, mostrar que na região de Ibiá existiu um quilombo que pouca gente sabe, às vezes até as próprias pessoas da cidade mesmo não conhecem, ou da região, porque nós somos da região. Isso. E pensar que a gente tem um complexo quilombola, um dos maiores do Brasil. Sim. Que aí a polêmica que o Paulo falou no início, tá ou não tá atrás de Palmares, mas de qualquer forma, um dos maiores complexos quilombolas do Brasil e que ninguém sabe. A gente devia estar fazendo turismo, igual tem turismo para ir para Palmares, né? Eu nem desprezo a importância, não tiro a importância dessa questão histórica, porque eu acho que é fundamental, é importante a gente pesquisar, fazer vários levantamentos e se chegar a um denominador comum através de documentos históricos, como aliás aconteceu com Palmares, porque sem dúvida nenhuma foi um quilombo que demorou muito para ser destruído, aproximadamente 100 anos, né? A história do Domingos Jorge Velho, com um armamento pesadíssimo que foi ao longo do tempo sendo organizado. Mas esse é um capítulo, como eu disse, à parte, a gente pode aprofundar nele numa outra ocasião. Pelo que você está contando, Agnes, esse documentário é um pontapé. Pode ser que venham outros a partir deste, né? Sim. Aliás, ele é uma provocação. Totalmente. A Prefeitura de Ibiá, inclusive, auxiliou muito a gente nessa... Na produção. Não. O pessoal que entrou agora, né? Na execução
na estreia, porque a gente já fez uma estreia em Ibiá. Evento lá a gente fez um de lançamento, onde a gente convidou as congadas que participaram, convidamos os personagens para que pudessem estar junto com a gente. Legal. Então a gente fez esse evento de lançamento lá, foi muito bacana. O pessoal gostou muito, aplaudiram muito a gente, agradeceram muito pelo filme e a gente fica muito feliz porque isso é só uma resposta de todo o conhecimento que a gente pode adquirir com eles, né? A verdadeira história é desse povo. Tem umas imagens aqui que eu vou passar pro Fabiano enquanto a gente tá conversando aqui, eu vou passar para ele ir mostrando, que dá também uma dimensão da produção de vocês, que tem uma fotografia muito bonita, né? Sim, é isso. A gente trabalhou com uma equipe com um know-how muito grande, uma equipe escolhida pelo Cássio, inclusive antes dele falecer. O Cássio deixou meio que tudo pronto, assim, pra gente poder trabalhar e executar da forma mais profissional possível. Então, a entrega desse documentário, o resultado que a gente está entregando é um resultado muito profissional. Para além de um roteiro muito bom, de uma pesquisa muito boa que a gente pôde fazer, mas a gente está entregando um produto com uma qualidade técnica muito excepcional também. E toda produção, como é o caso, né? Que demanda uma equipe de profissionais, de pessoas, ela tem essa coisa, né? Do trabalho em equipe, do trabalho que usa talentos, né? Nas diferentes frentes aí de atuação. Mas eu quero aqui pegar um pouquinho da sua formação, porque você tem formação na área de jornalismo e também na área de história, né? Como é que está a sua cabeça, assim, em termos de projetos futuros? Eu já até dei uma cutucada aqui, que você está pendendo aí para o lado da produção cinematográfica e tudo mais, mas conta aí um pouco para nós o que você está pensando, o que você está conversando sobre essa história, Agnes. Então, em relação ao documentário, agora a gente quer rodar com ele pelos festivais de cinema, né? Certo. Então, divulgar, né? Divulgar mesmo, assim. Então, a gente vai fazer uma divulgação pesada como a Fernanda Torres. Necessário. Andar aí pelo país e fora também, se for possível, né? Pra gente levar essa história para mais pessoas, para que mais pessoas conheçam aí tanto o Quilombo do Ambrósio quanto a Festa da Congada. O documentário se chama, inclusive, Tambores do Rei Ambrósio, por causa disso. Porque a gente fez essa conexão mesmo, assim, né? De artística também, né? Então, é isso. A ideia agora é rodar com esse trabalho. Fora isso, acho que agora a gente trabalha com cultura, né? A gente trabalha com identidade étnico-racial. A gente quer falar das pessoas pretas, a gente quer falar do povo preto, da nossa história. Então, é buscar aí editais que possam fomentar, né, de alguma forma, esse trabalho aí que a gente realiza já há alguns anos e muitas das vezes sem financiamento, só na energia, né? Que é difícil. Aliás, eu quero aqui deixar também o @ da Agnes, o que ela quiser divulgar aí do filme, para que, às vezes, alguém que está nos assistindo, algum empresário, alguém que quer fomentar a cultura, está aí uma oportunidade. A história sempre traz boas produções na área do audiovisual e, por que não, a sua empresa ser atrelada, né, a uma produção importante do ponto de vista histórico, turístico. Aliás, esse trabalho de vocês dá margem, abre possibilidade para que o próprio executivo municipal lá de Ibiá promova algumas ações no sentido de preservar a cultura daquela cidade e região. Né? Sem dúvida. Eu falei muito sobre isso, assim, que eu acho que esse documentário, qualquer documentário, né? O objetivo de um documentário ou de um perfil, de uma história de vida que a gente venha contar, é fazer com que gere empatia, fazer com que a gente possa aproximar quem está consumindo ou aquela escrita, ou aquela produção audiovisual, que é o nosso caso, de uma história que é desconhecida para ela. Esse é o objetivo da gente documentar coisas, né? Com certeza. Então, assim... Só que documentar coisas é muito complicado, porque é só uma parte... É um recorte. A gente tinha mais de 200 horas de gravação. E aí a gente reduziu isso para 50 minutos. Então, assim, tem muita história a ser contada, tem muita coisa a ser falada, tem muitas coisas muito específicas que podem ser contadas e fica... A partir dali. E fica o convite para que as pessoas pesquisem, né? E aí eu falo até... E aí você até falou do poder público. E aí, não só de Ibiá, mas acho que do Brasil. Porque a história
preta ela é tão apagada e tão negligenciada em todo o país que a gente precisa de políticas públicas que fomentem isso, né? E que fomentem mais do que financeiramente, mas também o interesse das pessoas em conhecer e contar essa história. Então, como eu disse, o documentário elucida uma história que... conforme as gerações vão indo embora, as próximas não vão nem conhecendo, Exatamente. né? Então... Olha, a gente tem que aprender com todo mundo, inclusive com os americanos. Estou me lembrando aqui que nessas férias, né, eu assisti a um filme interessantíssimo, que não é exatamente um documentário, mas é baseado em fatos reais, então é um pouquinho diferente, né? É meio que assim um romance, mas baseado em fatos reais, que é o Batalhão 6888. O título em inglês é Batalhão 6888. Esse Batalhão 6888 é um batalhão de mulheres americanas que foram para a Segunda Guerra na Europa e fez um arraso lá, porque eles precisavam dar um jeito de viabilizar a entrega de correspondências para os soldados americanos. E o que a Agnes está fazendo é muito parecido com isso. É você resgatar o que a gente tem de conhecimento através da história e jogar isso de uma forma palatável através do cinema para que as pessoas mais simples, todo mundo possa entender. Sim, sim. Por aí, não é? Exatamente. Acho que é isso, é contar uma história. E isso a gente gosta, né? Acho que eu fiz... Exatamente. Você falou sobre a minha profissão. E aí eu fiz jornalismo e história exatamente porque eu gosto de contar histórias. Então, acho que é isso. E aí, acho que, em especial, falar também da Eduarda, né? Que ela é uma pesquisadora exemplar também, uma historiadora, mestre em educação, doutoranda, né? Isso. E que trabalhou com a gente na construção do roteiro e da pesquisa e da produção. E a família dela é ibiaense. Então, fica a dica, a gente vai convidar a Eduarda para estar aqui conosco. Eu acho... Assim que for possível, você vai me ajudando com a agenda e ela mesma vem contar essa história. Com certeza, a história da família dela, como está atrelado também ao resultado do Tambores. Ótimo. E quando a gente voltar, a gente já vai ter uma data de exibição aqui em Uberaba. Combinadíssimo. Infelizmente, nosso tempo já estourou, agradeço e volte. De preferência trazendo a Duda também, tá bom? Combinado. Obrigada pelo espaço também para que a gente possa falar e divulgar o documentário. Sempre uma honra. E ISTV Cidade, noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça, produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos da sua vida. Telefone 034 991 59 39 39, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração. Promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Café Silva, além do sabor, da qualidade, do aroma, agora vem com uma super novidade, o filtro reutilizável. Você economiza mais e o meio ambiente agradece. Café Silva, cada vez melhor. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. De volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense. A gente fala agora sobre a dengue, o combate à dengue. O índice de infestação do Aedes aegypti em Uberaba neste começo do ano, o primeiro Lira, como é chamado, levantamento rápido, chega a 8% na cidade toda, em alguns bairros 11%. Quem fala sobre o tema é o diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Matheus Assunção. Confira na entrevista.
A gente realizou agora o primeiro Lira de 2025 e ele dá realmente esse panorama de como que o município ele tem que trabalhar a questão da dengue. Então a gente identificou os estratos que estão com maior índice, a gente identificou o extrato 9, ali Jardim São Bento, Vila Militar, essa região ali a gente identificou com alto índice de probabilidade de uma infestação do mosquito da dengue. Então a gente começa agora a trabalhar, destinar as ações para esses estratos com maior índice. Então o Lira ele dá esse panorama geral do município para o controle de zoonoses atuar e direcionar as ações para os pontos necessários e específicos de infestação do mosquito da dengue. Em termos de atuação, muita gente pergunta, por que não tem mais o Motofog, agora só tem o Fumacê? Explica para nós, para a nossa audiência, né, por que é usado esse tipo de equipamento? A gente trabalha agora com o UBV, o pessoal conhece como Fumacê, a gente deixou de trabalhar com o Motofog por uma questão de eficiência. Com o UBV a máquina ela é maior, o maquinário ele consegue dispersar uma quantidade maior e numa distância maior. Então a gente consegue atingir um maior número de mosquitos para fazer a eliminação. Então a gente está circulando, a gente está nessa segunda etapa da circulação do UBV, com os bairros com alto índice de notificação para a doença, então a gente seleciona a cada período os bairros que estão com alto índice, faz esse contato com o Estado ou, se necessário, com a empresa contratada por parte do município para fazer circulação e eliminação desses mosquitos que estão circulando em Uberaba. O trabalho com drone continua. O trabalho com drone a gente realizou uma primeira etapa de mapeamento. Após essa etapa de mapeamento, os agentes foram para campo para fazer o trabalho porta a porta, de conscientização, de vistoria, e a gente vai realizar outras 6 etapas de monitoramento ainda com data a definir. Mas o trabalho com os drones continua e vai continuar sendo realizado durante o ano de 2025. Outro tema abordado pelo diretor de Vigilância em Saúde é a ação que está prevista para este sábado. Preste atenção, a população pode e deve colaborar. Dia 25, sábado agora, a gente vai realizar um mutirão no Jardim Triângulo, então a gente vai destinar as ações do Departamento de Controle de Zoonoses para essa região, então o mutirão vai estar sendo realizado, o bloqueio costal, que é a disseminação também de adulticida em locais específicos, a circulação dos agentes de combate e um pit stop para fazer a conscientização e educação da população com relação ao seu papel de colaboração com a administração pública, no sentido de tirar 10 minutos na sua semana, fazer a limpeza do seu quintal, higienização, eliminação dos focos, eliminação dos materiais inservíveis que geram o acúmulo de água e é o ambiente mais propício à proliferação do mosquito da dengue. Em relação a números, a gente sabe que não é o caso de se alarmar a população, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é preciso estar sempre atento. Nós temos números de notificações importantes. Como é que é a visão da Diretoria de Vigilância em Saúde em relação aos números de dengue neste começo de ano? Os números a gente vem monitorando ele constantemente, então dia a dia a gente faz esse monitoramento para ter realmente como que é a noção de casos em Uberaba e também conseguir trabalhar as políticas públicas que são necessárias conforme os números. E o planejamento dessa gestão, desde 2023, a gente vem conseguindo realizar de uma forma satisfatória. 2023 a gente teve o pico do número de notificações em Uberaba, atingindo aproximadamente 30 mil notificações de casos de dengue. 2024, com o planejamento, com a gestão realizada, a gente conseguiu reduzir para 24 mil notificações e em 2025, até o momento, a gente comparando com os números do mesmo período de 2023 e 2024, a gente também já conseguiu reduzir. Então, 2023, um ano de pico, a gente teve muitos casos notificados, 2024 uma redução e 2025 uma redução ainda maior. Isso mostra que o planejamento e a execução das atividades por parte da Secretaria de Saúde e pelo Departamento de Controle de Zoonoses tem surtido efeito na redução do número de notificações até o momento. São quantos casos notificados até agora? A gente tem aproximadamente 400 casos notificados no município de Uberaba, mas isso é muito variável. Os casos eles vão chegando a todo momento, então é um número muito volátil. No momento que eu estou te falando de 400, esse número pode ter sido alterado já, mas nesse momento são 400 casos aproximados. E com isso, a gente chega ao fim de mais uma edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba, todos os dias, aqui na ISTV. Ao meio-dia e às 8:30 da noite. Uberaba.
terra de gigantes, a cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8:30 da noite. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.